custa um aluguel em Portugal? É fácil alugar uma casa ou um apartamento? É caro? É barato? Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. E é logo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Suzy Cunha e criei este canal para ajudar brasileiros que querem migrar para Portugal. Você que não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, deixe o seu like, comenta o que você achou do vídeo, se foi útil para você ou não, compartilha com alguém que você conhece que também deseja vir para Portugal, deixe as suas perguntas no comentário, vai lá no meu Instagram que está aqui no cantinho da tela, deixa também a sua pergunta lá, que eu vou ficar muito feliz em tirar todas as suas dúvidas. Hoje nós vamos falar de arrendamento em um país que tem 10.330.000 habitantes, segundo o censo de 2021. Você deve sorrir aí e dizer, ai, mas a Suzy errou, 10 milhões de habitantes? 10 milhões tem a minha cidade, algumas cidades têm, né? Mas é isso mesmo. Portugal é um país pequeno, rico, bonito, de pessoas boas, mas é mesmo um país bem pequeno. Desses 10 milhões 300 e tal habitantes, devo lhe dizer que os 300 e tal somos nós brasileiros que estamos cá em Portugal. Portugal já tem mais de 300 mil brasileiros legalizados. Estou a falar de brasileiros legalizados, não estou a falar daqueles que ainda não têm documentação, que estão a viver ilegalmente. Estou a falar dos legalizados que o governo tem controle sobre eles. Já somos mais de 300 mil aqui neste país que nos abraça, que nos ama, que nos dá emprego, educação, segurança, saúde. É muito bom viver em Portugal e eu tenho certeza que você está ansioso para chegar aqui. Para você encontrar uma casa em Portugal, primeiro é necessário você decidir em que cidade você vai morar. Antes de viajar, nós já temos pelo menos uma ideia de onde vamos morar quando chegarmos em Portugal, ou por indicação de um amigo, de um parente, um conhecido, ou por pesquisa mesmo que fazemos para conhecer as cidades de Portugal. Mas para você que ainda não conhece, que ainda não pesquisou, precisamos primeiro entender um pouco como é a divisão de Portugal para saber como procurar essas moradias e quanto custa essas moradias. A exemplo do Brasil, Portugal está dividido em 5 regiões. Aqui em Portugal, as regiões são Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve. Além dessas 5 regiões, também tem as 2 regiões autônomas, que são os arquipélagos dos Açores e da Madeira. Essas 5 regiões compreendem 18 distritos que correspondem aos estados no Brasil. Esses 18 distritos ainda são divididos em 308 municípios ou concelhos, como chamamos aqui, que correspondem às nossas cidades no Brasil. Além disso, os 308 municípios ainda são divididos em 4.257 freguesias, que seria como são os nossos bairros no Brasil, com a diferença de que as freguesias elas são maiores, são mais populosas e há de tudo nesses bairros, desde os pequenos aos grandes supermercados, os mais variados bancos. São freguesias, são bairros muito mais desenvolvidos, como se fosse um centro de uma cidade, por exemplo. Lisboa, a capital do país, também é listada como um distrito. Lisboa tem os seus concelhos, ou seja, os seus municípios. Os municípios em Portugal têm a Câmara dos Vereadores, que é semelhante às nossas prefeituras no Brasil, com a diferença que a Câmara é realmente composta por vereadores, assim como as câmaras municipais do Brasil, e o presidente da Câmara é quem comanda, quem toma as decisões pela cidade, que esse é como se fosse o prefeito. Na realidade, nós não temos prefeitos da cidade ou do concelho. Nós temos uma Câmara de Vereadores e um presidente da Câmara, que é onde são tomadas todas as decisões pela cidade ou pelo concelho. Cada freguesia vai ter um órgão que é chamado de junta de freguesia. A junta de freguesia é então uma espécie de subprefeitura. A junta de freguesia tem o prefeito da junta. Parece um pouco diferente, mas parece ao contrário. É como se a Câmara fosse a nossa prefeitura e como se a junta de freguesia fosse a nossa Câmara. É complicado, mas você logo vai entender. A junta de freguesia é como se fosse uma subprefeitura e tem lá um prefeito que é quem responde por aquela freguesia.
Agora imagine você, cada bairro brasileiro com um prefeito. Pois é, assim que funciona. Cada junta de freguesia tem o seu prefeito que responde por aquela freguesia. Agora que já conhecemos um pouco sobre Portugal, vamos entender a lei do arrendamento. Como é que funciona para você arrendar uma casa, como é que funciona para você alugar uma moradia em Portugal. Para já, quando você for pesquisar, eu vou te explicar algumas diferenças entre uma pesquisa de uma moradia no Brasil e a pesquisa de uma moradia em Portugal. No Brasil, nós pesquisamos lá casa para alugar de 4 quartos, por exemplo. Aqui em Portugal a nomenclatura é diferente. Não chamamos um quarto, chamamos T1. Então, quando você estiver pesquisando e você encontrar arrenda-se T0. T0 é o que corresponde a uma kitnet no Brasil, por exemplo. O T0 vai ser aquela moradia que não tem divisões. É sala, quarto, cozinha, um flat. Como se fosse um flat. T1, uma casa com um quarto. T2 com 2 quartos, T3 com 3 e assim por diante. Mas você também vai encontrar arrenda-se T3 mais 1, por exemplo. Quando você tiver o número de quartos, que é o T, mais o número de quartos que tem na moradia, e você tiver logo a seguir mais um, esse mais um é um quarto também, só que um quarto menor e sem janela. Por isso que é chamado de mais um. A lei do arrendamento português tem muitos detalhes, são muitas, como se diz aqui em Portugal, muitos pormenores, e não faz sentido estarmos aqui falar da lei como um todo, porque a nossa ideia aqui é entendermos como procurar uma moradia em Portugal e quanto é que custa isso, para poder nos prepararmos ao vir do Brasil para cá e sabermos o que vamos encontrar. Então não vale muito a pena nos estendermos tanto na lei, mas vamos falar aqui de pontos principais. A lei do arrendamento diz, por exemplo, que os contratos de moradias permanentes, ou seja, onde você realmente vai morar, ele tem um período mínimo de 1 ano. Ou seja, o contrato não deve ser feito com menos de 1 ano. A caução da renda não pode, por lei, ultrapassar 2 meses do valor da renda. Também é praticado o valor antecipado das rendas, o valor antecipado dos aluguéis, que também, por lei, não pode ultrapassar 2 meses do valor de arrendamento. Isso é o que está previsto na lei. Ou seja, você encontrou uma casa que o seu senhorio disse que só lhe arrenda a casa com 2 meses de caução e 2 meses de renda. Você entra na casa e está pago já o primeiro e o segundo mês e você só começa a pagar a partir do terceiro mês e você tem então 2 meses de caução. Quando vai embora daquela casa, você vai ainda morar 2 meses sem precisar pagar ou vai receber esse valor de volta, o que não é muito praticado. No geral, você mora aquele período sem precisar pagar a renda. A lei também diz que caso você atrase o seu aluguel, você pode ser penalizado em até 20% do valor da sua renda. Ou seja, atrasou um mês, no mês seguinte que você vai pagar aquele mês atrasado, o seu senhorio pode lhe cobrar um mês e mais 20%. Atrasou 2 meses, você vai pagar os 20% do primeiro e mais 40%, que é 21 e 20 do outro. O melhor é não atrasar, que a conta fica muito grande se o senhorio cobrar. Há senhorios que, obviamente, são legais ou compreendem as situações e não cobram. Mas eu devo lhe dizer que quando cheguei aqui em Portugal, alguns anos atrás, eu e meu marido saímos andando com o nosso filho mais velho à procura de uma moradia e encontramos alguns locais onde havia placa de aluguel. Conversávamos com os proprietários e eles diziam que não alugava para brasileiro, porque brasileiro destruía os imóveis e ia embora sem pagar. É muito ruim, por um todos pagam, mas algumas regiões do país as pessoas têm esse medo de alugar para brasileiros, porque do nada acontece uma crise, o brasileiro volta para o Brasil e deixa aí as dívidas. A casa que nós conseguimos alugar na época, a dona da casa era diferente, já preferia alugar para brasileiros. Alugamos de um casal de idosos portugueses quando chegamos aqui e eles ficaram muito felizes de poder alugar para brasileiros, porque disseram que tiveram sempre muito boas experiências com brasileiros nos imóveis deles. Então, isso é muito relativo. Por que eu estou lhe contando isso? Para que você não se assuste. Você vai encontrar portugueses que não gostam nada de brasileiros, mas a maioria dos portugueses amam brasileiros.
amam a alegria dos brasileiros, abraçam brasileiros. Português é muito receptivo. Português é um povo mesmo que abraça. Eles têm um jeito diferente, um comportamento diferente do nosso. Eles não demonstram assim muito afeto, de abraços, beijos e tal, como somos nós brasileiros. Eles não têm muito essa demonstração de afeto, mas são pessoas que, quando eles gostam de verdade. Quando eles gostam, eles têm prazer em fazer você feliz. Isso é muito interessante. Nós nos sentimos aqui, quando chegamos, muito abraçados pelos portugueses. Nós nos sentimos muito amados pelos portugueses. E até hoje, alguns anos depois, nos sentimos verdadeiramente em casa e temos os portugueses como a nossa grande família, a nossa segunda família. Para nós é muito bom estar cá em Portugal, e para você também será. É só você vir com a mente aberta, com o coração aberto, disposto a conhecer uma nova cultura, a viver novos costumes e a entender que as pessoas são diferentes dos nossos costumes no Brasil, que elas têm reações diferentes, atitudes diferentes, mas que, na verdade, no fundo do coração, são pessoas muito amáveis, muito queridas e muito prestativas. Outro detalhe, outra questão que está prevista na lei do arrendamento é que você fez o seu primeiro contrato de 1 ano. Ao fim desse contrato de 1 ano, por lei, o seu senhorio não pode lhe pedir a sua moradia de volta. Esse contrato deve ser renovado por mais 3 anos. É uma renovação automática, que desta vez é por 3 anos. O primeiro arrendamento pode ser por 1 ano. A partir do segundo, as renovações são por 3 anos. Ou seja, arrendei um apartamento em agosto, que é quando estou gravando esse vídeo, arrendei um apartamento em agosto de 2023 e esse arrendamento vai vencer em agosto de 2024. O meu senhorio não me pode pedir automaticamente. Este imóvel, este apartamento, será renovado por mais 3 anos. Durante esses 3 anos, ao final desses 3 anos, o meu senhorio pode me pedir o apartamento. Se ele não pedir, o contrato será renovado por mais 3 e assim por diante. Já os contratos que já são feitos, o primeiro contrato já é feito de 3 anos, então ele vai ser sempre renovado por mais 3 anos. E o senhorio, para quebrar um contrato, para haver uma quebra de contrato, ele precisa ter uma justificativa por lei, e essa justificativa deve ser a necessidade do imóvel para morar ou para um filho. É o que a lei permite que um senhorio quebre um contrato de arrendamento. Ou se ficar a dever, se o inquilino ficar a dever 3 meses de arrendamento. A partir de 90 dias de dívida, o senhorio deve notificar por carta o inquilino para que então ele possa entregar o imóvel. Caso você já venha pensando em comprar sua casa em Portugal, Suzy, eu vou alugar uma moradia aí, vou alugar um apartamento sim, vou me organizar e com 1 ano eu já quero estar comprando a minha casa. Ótimo. Imaginemos então que você arrende uma casa muito boa e que nesse período de 1 ano que você já se organizou para comprar uma casa, o seu senhorio resolva vender a casa dele. A exemplo do Brasil, a preferência é sua. A preferência no caso de o senhorio vender o imóvel será sempre do inquilino. Caso o inquilino não tenha condições ou não tenha interesse em comprar o imóvel, então o senhorio pode vender para outra pessoa. Da mesma forma, ele só pode vender o imóvel antes do final do contrato, só pode reincidir o contrato para vender o imóvel para um terceiro, que não seja o seu inquilino, se houver a necessidade dele ou de um parente direto, de primeiro grau, ou de um filho. Os prazos para encerramento dos contratos de arrendamento, eles vão estar previstos no contrato. Por exemplo, você fez um contrato de 1 ano e lá nesse contrato está previsto que o seu senhorio, se não quiser fazer a renovação do contrato, ele tem que lhe enviar uma carta com tantos dias, seja 30 dias, 60 dias antes do final do contrato, informando, isso tem que vir em carta, informando que ele não vai renovar o contrato. Da mesma forma, você quer entregar o imóvel ao final do contrato. Você deve, então, comunicar ao seu senhorio que não deseja continuar com o imóvel. Isso deve ser comunicado através de carta também. É como
como se fosse uma carta de demissão. É uma carta de rescisão. É isso que eu quis dizer. É uma carta de rescisão. Devemos lembrar que os prazos eles vão estar previstos no contrato. E você quebrando o seu contrato, lá também vai estar previsto qual a multa que deve ser aplicada no caso da quebra de contrato, tanto de um quanto do outro. Esses são alguns dos pontos que eu julguei mais importante para falar com vocês. Como falei antes, a lei do arrendamento em Portugal tem muitos pontos, há muitas coisas a se estudar. Você também pode dar uma olhada nessas leis, você pode verificar isso, por exemplo, em DECO Proteste, que é como se fosse o nosso PROCON no Brasil. Pode verificar nos portais do governo a respeito dos arrendamentos, mas isso é o principal que você precisa saber. Suzy, isso é praticado? Aí eu devo lhe dizer que a lei é muito bonita, mas a prática é meio complicada. A prática dos arrendamentos, certo? Aqui tem se cuidado muito de cumprir a lei em vários setores. É um país realmente que não, assim, existe o jeitinho português, assim como existe o jeitinho brasileiro, mas em alguns setores você não consegue dar o jeitinho brasileiro, não. No caso dos arrendamentos, acontece muito o jeitinho português. Os arrendamentos, no geral, eles caminham assim muito distante, mas muito distante do que diz a lei. Não que seja algo ilegal, mas às vezes é abusivo, por exemplo, nos valores. É onde vemos maior abuso da lei do arrendamento, é nos valores. Há muita procura, pouca oferta. Logo, se há 10 para 1, se há 10 famílias para um imóvel, o valor desse imóvel vai subir bastante e vai pegar quem tiver mais dinheiro para pagar ou quem tiver mais desesperado para morar. É mais ou menos assim que funciona os arrendamentos em Portugal, sobretudo nos últimos anos que tem muito estrangeiro. Com a guerra da Ucrânia com a Rússia, vieram muitos ucranianos. Depois da pandemia, ao finalzinho da pandemia, começou a vir muito brasileiro, tem chegado muito brasileiro, tem chegado muito venezuelano, africanos chegam aos montes porque vêm trabalhar. Então, todas essas pessoas que vêm para trabalhar, que vêm para buscar segurança, vêm para criar os filhos com uma melhor educação, que a escola pública é muito boa. Tudo isso são pessoas que vão chegando e há poucos imóveis disponíveis para todas essas pessoas. Então, como eu te falei no início, Portugal é um país com 10 milhões de habitantes. No Brasil, quando nós vamos alugar uma moradia, nós procuramos primeiro nas imobiliárias. Eu não aconselho em Portugal você tentar alugar um imóvel por uma imobiliária. Para já as imobiliárias, elas são mais para a venda de imóveis do que para arrendamentos. O ideal é você procurar alugar do próprio proprietário, alugar de um particular. Por quê? As imobiliárias vão ter poucas opções e muitas regras. Então, como é que eu encontro imóveis assim mais em conta? Uma das opções é você sair nas ruas da cidade, do bairro que você mora, procurar plaquinhas de arrenda-se, de aluga-se e ligar para ver a disponibilidade para você alugar. Outras opções muito interessantes que você já pode começar a ver a partir do Brasil é olx.pt, Facebook, você pode, eu já falei que é dividida em 5 regiões e falei dos municípios também. Não vou aqui descrever os 18 distritos, porque levaria muito tempo no vídeo, mas se você colocar na barra de pesquisa do Google, divisão de Portugal por distrito, vai aparecer lá os 18 distritos, você vai também, divisão de Portugal por concelho, vai aparecer lá o distrito e os concelhos de cada distrito. Então, você pode ir no Facebook e escolher aquele distrito que você vai morar, escolher aquele concelho que você vai morar. Se você souber o nome da freguesia que você pretende morar, você pode filtrar isso ainda mais. O Facebook é um bom caminho para encontrar imóveis mais baratos. Geralmente o Facebook traz mesmo imóveis mais em conta. A OLX também tem imóveis em conta. Você pode também procurar no Custo Justo,
Põe lá na barra de pesquisa do Google, custojusto.pt. Você vai encontrar imóveis também a preços muito interessantes. Idealista.pt e inúmeros outros. O ideal, quando você vier, eu sempre aconselho isso para pessoas que estão vindo para cá, para já você fazer reserva em um hotel, em um resort, em uma pousada, seja onde for, costuma sair mais caro. Porque em 5 dias você não vai encontrar uma casa. Em 3 dias não vai encontrar uma casa. Em 10 dias talvez você já tenha pago 60% do que pagaria de um arrendamento se tiver em um hotel, por exemplo. Então, o ideal é você pesquisar, obviamente, isso é de acordo com as suas necessidades, com a sua disponibilidade financeira, é de acordo com aquilo que vai atender a sua necessidade. Mas eu costumo indicar, e tem dado muito certo para as pessoas que vêm, alugarem apartamentos pelo Airbnb. Por quê? Porque o Airbnb ele tem valores valores diários de um apartamento que, se você somar o valor do mês, dos 30 dias, ele vai equivaler mais ou menos a um mês de renda que você pagaria. Muitas vezes até bem mais barato do que um mês de renda, dependendo de onde você for morar e o tamanho da moradia que você procura. Mas o Airbnb, além de ser uma opção segura, porque costuma mesmo ser uma opção muito segura, você ainda encontra bons imóveis. Você está chegando, não tem nada, e os apartamentos do Airbnb tem tudo, tem aquecedores de água, tem fogão, tem micro-ondas, frigorífico, liquidificador, batedeira, torradeira, máquina de lavar roupa, de secar roupa, quarto com cama, lençóis, tem tudo. Os apartamentos do Airbnb são realmente muito completos, pelo menos os que eu conheço, os que eu já indiquei e que já recebi retorno das pessoas, costumam ficar muito satisfeitos com o Airbnb. Então, essa é uma saída interessante, porque se você pega aí um apartamento Airbnb por 30 dias, você tem 30 dias para encontrar sua moradia, você tem 30 dias para pesquisar, você tem 30 dias, por exemplo, para ir ver aquelas casas ou apartamentos que você já pesquisou no Brasil, nestes sites que eu acabei de indicar para você, ou de outras indicações que você tenha. Mas, afinal de contas, Suzy, quanto é que custa alugar uma casa ou um apartamento em Portugal? Como eu já havia dito bem no início, isso vai depender da região que você vai morar, vai depender do seu distrito, do seu concelho, da sua freguesia. Eu moro no concelho de Sintra. Aqui na freguesia que eu moro, por exemplo, um T2, uma casa com 2 quartos, ela já está custando 780 euros, ou seja, já é superior ao ordenado mínimo, que é de 760. Há alguém que diz aí ainda que em Portugal há arrendamentos de 300, de 250 euros. Isso não é verdade, já não há. Isso houve antes da pandemia. Depois da pandemia já não há. Com a chegada de muitas pessoas, os arrendamentos subiram muito. Então, não vou enganar você em dizer que você vai trabalhar e vai manter a sua casa com um ordenado mínimo, pagando renda, pagando comida, água, luz, internet e tudo mais. Não, no geral, o que acontece aqui é que chega um casal, chega uma família, trabalham os dois, um paga, por exemplo, renda, água, luz e internet, e o outro as outras despesas e as outras coisas que tem que fazer. Porque o maior custo em Portugal hoje, o maior custo que se tem em Portugal hoje é com arrendamento, água e luz. A luz está cada vez mais cara, mas nós ainda vamos falar em um outro vídeo sobre esses valores, para você compreender melhor. Os arrendamentos, alguns já têm água inclusa, alguns já têm luz incluso. Isso também vai depender do que você procura. Se for atender a um conselho meu, não é interessante, porque você fica muito limitado. Já tiveram pessoas que vieram, conversaram comigo, até me mandaram e-mails assim, Suzy, pessoas que eu não cheguei a conhecer, mas que me conheceram pelas redes sociais e acabaram falando comigo sobre isso, onde procurar, quanto custa, e me mandaram mensagem: encontrei uma casa muito boa que já está incluso internet e luz. Depois a pessoa me escrever a dizer: Suzy, não é bom, porque eu estou sendo muito pressionado, estou sendo muito pressionada a gastar menos luz. O senhorio está sempre a dizer que a luz está muito cara. Por isso é mais interessante você arrendar um imóvel.
que seja somente o imóvel do que ter essas coisas inclusas. Outra coisa que eu quero dizer para você é que os imóveis eles costumam ter recheio, que nós chamamos aqui de recheio. A maioria deles tem armários na cozinha, tem fogão. Você vai encontrar um imóvel que não tem nada dentro, como o meu que arrendei quando cheguei aqui, não havia nada. Porém, há outros, recentemente eu tive uma pessoa que chegou e indicamos um imóvel para essa pessoa. A pessoa não tinha nada, obviamente, que acabou de chegar, e esse imóvel tinha fogão, armários, máquina de lavar roupa, máquina de secar roupa, máquina de lavar louça, tinha aquecedor de água, né, um termoacumulador, tinha gás, já a bilha de gás incluso, cama, colchão, só não tinha as coisas menores, como lençóis, lençóis de cama, cobertas, essas coisas, é que não tinha mais. Tem sofá, tem estante na sala, então a pessoa teve somente que comprar uma TV. Estou mostrando um exemplo. Há imóveis assim, que já tem tudo dentro, há imóveis que não tem nada dentro, há imóveis que só tem uma cozinha planejada. Tudo isso vai depender do que você gostar, do que lhe interessar e do que atender às suas expectativas. No caso desses imóveis que tem tudo dentro, no geral costumam pedir mais que 2 meses de caução, para o caso de haver alguma avaria das coisas que tem dentro do imóvel. Eu fiz uma tabelinha para passar aqui para você de alguns valores que eu pesquisei essa semana nos sites que informei para vocês antes e também a ligar para as pessoas das tais plaquinhas de aluga-se que tem na rua. E vou passar para você mais ou menos essa tabelazinha aqui que eu fiz para você ter uma ideia dos valores. Se você for morar em Lisboa, por exemplo, que hoje é a cidade mais cara do país, né, é a capital, se você for morar em Lisboa, você vai pagar em um T1 uma média de 700 euros, fora do centro. Se for no centro, você já vai pagar em média 1.100 euros. Um T3, uma casa com 3 quartos, no centro, 3 quartos. No centro, você vai pagar uma média de 1.300 euros. Fora do centro, vai rondar aí pelos 900 euros. Isso em Lisboa. É possível encontrar mais barato? É sempre possível. É sempre possível encontrar mais barato. Você só tem que pesquisar bastante. Isso são valores de Lisboa. No Porto, por exemplo, muitos brasileiros. O Porto nem parece uma cidade portuguesa, parece mais uma cidade brasileira. Você anda muito paixão português e você se sente no Brasil. É muito brasileiro. No Porto, por exemplo, um T1 está em torno dos 730 euros. Se for fora do centro, uma média de 560, 570 euros. Uma moradia T3 no centro está aí na média de 1.400 euros. Fora do centro está na média de 850 euros. Estas foram as pesquisas que eu fiz. Não significa dizer que você não vai encontrar mais barato ou mais caro. Porque você vai pesquisar, certamente vai pesquisar mais do que eu. Eu pesquisei conselhos específicos, pesquisei municípios específicos para ter uma ideia para passar para vocês. Mas você vai pesquisar exatamente onde você quer morar. Pode ser que não esteja aqui, incluso na minha tabela. Faro, por exemplo. Um T1 em Faro está em média, uma média de 600 euros. Se for fora do centro, está entre 470 e 520 euros. Um T3 em Faro está em uma média de 1.100 euros no centro. Fora do centro, você encontra a partir de 800 euros. Outras cidades como, por exemplo, Viseu. Viseu é uma cidade muito bonita, é uma cidade do interior. É uma cidade mesmo linda, fantástica, de um povo muito bacana. Na cidade de Viseu, um T3 no centro está em média 800 euros. E fora do centro, 500 euros. Fora do centro, você já encontra por 500 euros. Suzy, mas isso, o que significa isso? Significa que quanto mais afastado você estiver da capital, quanto mais afastado você estiver, por exemplo, do Algarve, que é uma zona de veraneio, que são casas de veraneio,
Quanto mais distante você estiver dessas zonas, mais barato vai ficar. Há, por exemplo, pessoas que moram em Braga, que fica bem mais distante da capital. Em Braga você encontra imóveis maiores, mais bonitos, muito mais bem acabados e muito mais baratos. No interior você encontra imóveis muito maiores e muito mais baratos. Quanto mais próximo da capital você estiver, menores serão os imóveis e mais caros eles serão. E esse foi o nosso vídeo de hoje, onde tivemos a falar de aluguel em Portugal. Se ficou alguma dúvida, não fique na dúvida. Pergunte nos comentários deste vídeo, faça sua pergunta, deixe sua observação, conte sua história, nos fale se já está aqui em Portugal, se está se preparando para vir, como é que está a sua vida. Fale que nós gostamos de saber como você está. Também pode ir lá no meu Instagram e deixar sua pergunta por lá também. Vai lá, me dá uma visitinha nas minhas redes, me manda um oi para que eu possa conhecê-lo melhor. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Você que já conhecia o canal, obrigada por estar aqui mais uma vez. Você é muito importante para mim e para este canal que eu criei para você. E você que é novo no canal, que chegou hoje, que é o primeiro vídeo que está vendo, nós já temos aí vídeos anteriores que estão falando sobre documentação, como sair do Brasil, como entrar em Portugal, e é muito interessante você ir até esses vídeos. Mas não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like. Não lhe custa nada, são só alguns segundos e faz muita diferença para o nosso canal. Esse canal que é meu, mas que eu criei para você. Muito obrigada. No próximo vídeo nós vamos estar falando um pouco mais do custo de vida em Portugal. Vamos estar falando de comida, quanto é que custa, água, luz, internet, como é que funciona tudo isso. No próximo vídeo traremos aí mais novidades para você. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo.